O PIB, Produto Interno Bruto, surpreendeu boa parte dos analistas e cresceu 0,9% no segundo trimestre do ano. No acumulado do primeiro semestre, a alta chegou a 3,7% em relação ao mesmo período de 2022. E ainda assim é certo que a economia brasileira acumule alta de 3% do PIB em 2023. E sobre isso eu vou conversar agora com o Tomás Jansen, que é do Diese. Boa noite, Tomás. Seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite. Tomás, a evolução do PIB, no segundo semestre deste ano é tema do boletim do Diese divulgado nesta quarta-feira. Qual que são as principais conclusões desse estudo? Bom, o que a gente aponta, né, é que essa surpresa, né, do percentual de crescimento de 0,9% em relação ao primeiro trimestre, né, ela está alicerçada, acho que em primeiro lugar, na retomada de políticas públicas, né, a partir do governo federal, que tem impacto na renda, né, a renda dos trabalhadores aumentou nesse primeiro semestre, e aí eu destaco o programa de transferência de rendas, né, Bolsa Família, no valor a partir de R$ 600. Da mesma forma, a retomada da política de valorização do salário mínimo, né, e isso está mostrando impacto, né, em alguns setores importantes da economia, como o setor de serviços, né. Do ponto de vista setorial, a gente teve, nesse segundo trimestre, um crescimento importante da indústria, né, e também manteve o crescimento o setor agropecuário e de indústria extrativa mineral, né? O setor agropecuário, especialmente se a gente olha em relação ao segundo trimestre do ano passado. Então, essa conjunção, né, de uma melhora de renda a partir da valorização do salário mínimo, da redução da inflação, né, como foi mostrado agora, e nesses setores voltados à exportação, respondem por esse aumento de 0,9% do PIB nesse segundo trimestre. E Tomás, o boletim também trata do comportamento no mercado de trabalho. Qual que é a situação atual? Sim, nós observamos também, né, e esse é o impacto importante da, dessa retomada do crescimento, né, o que já indica que para o ano de 2023, provavelmente a economia brasileira crescerá no mínimo 3%, né, isso tem um impacto já sentido no mercado de trabalho, né. Então a gente vê que a taxa de desocupação ela está em 7,9%, sendo que no mesmo período do ano passado ela ultrapassava 9%, né, de desocupados, né. Da mesma forma, a gente percebe um aumento do emprego com carteira assinada, né, o que é bastante relevante. Se a gente comparar esse trimestre desse ano com o ano passado, 1.200.000 novos contratos, né, de emprego com carteira assinada, e isso faz com que a taxa de informalidade, né, as pessoas que estão no mercado de trabalho sem a proteção social, essa taxa tenha caído, né, caiu pouco, de 39,8% para 39,1%, mas já indica, né, que começa a ter um impacto positivo nas condições de inserção no mercado de trabalho, essa taxa de crescimento que tem surpreendido. Para avançar mais, né, evidentemente que outros programas que estão sendo implementados agora, especialmente programas de aceleração do crescimento, vão ser necessários, né, e provavelmente a aprovação da simplificação tributária, né, no Congresso Nacional também vai ter um impacto de acelerar projetos de investimento que vão demandar, né, contratação de trabalhadores. Tomás, com esses indicadores, hoje o trabalhador brasileiro que está à procura de um trabalho, as chances são maiores de um trabalho com carteira assinada ou com a questão da informalidade? Olha, tem surgido, né, ocupações, vagas de emprego com carteira assinada, né, como a gente mostrou, esse percentual tem aumentado, né, e a informalidade tem reduzido. O mercado de trabalho brasileiro, ele é estruturado em torno a uma certa informalidade, né? Evidentemente que depois de 2016, o percentual de trabalhadores ocupados sem proteção social, né, com uma inserção informal no mercado de trabalho, aumentou bastante, né? Mas a gente nunca conseguiu reduzir muito esse percentual.
né? O que se espera agora, né, nesse novo governo federal, é que se estruturem, né, iniciativas a partir do governo, né, como o PAC, né, que estimulem a, a contratação formal, né, seja na construção, por exemplo, né, que tem um foco muito grande do PAC, seja como outros setores que são empregadores com carteira assinada, né? A gente percebe, inclusive hoje, né, em Nova York, a reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos é uma iniciativa, né, de reforçar a importância de um mercado de trabalho estruturado, formalizado, né, e inclusive com representação sindical, né, para que garanta a negociação coletiva e melhoria nas condições de renda. Então, eu acho que o horizonte, né, desses próximos anos é de fortalecimento da contratação formal no mercado de trabalho. Perfeito, Tomás. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, só gostaria de mencionar a questão da redução da taxa Selic, né, que caiu aí 0,5 pontos percentuais, de 13,75 para 12,75. O que isso representa? É um bom fator? Estamos caminhando para um bom caminho? A reportagem anterior, né, acho que foi muito boa. As pessoas que se manifestaram, que falaram, foram ouvidas pela reportagem da TVT, acho que deixaram muito claro, né, que a taxa de juros ela está num patamar ainda muito elevado, né, especialmente se a gente considerar que a inflação esse ano não deve chegar a 5%, né, e o ano que vem deve se aproximar até de 3,5%, 4%, né? Enfim, então a taxa de 12,75, que deve reduzir para 12,25 agora na última reunião desse ano, né, em novembro, ainda é um patamar muito elevado, né? Não por acaso, a taxa de investimento nesse segundo trimestre ela foi de 17,2% do PIB, né? O que é muito baixo, inclusive na comparação com o ano passado, né? Então, para que essa taxa se eleve, né, para que novos projetos de investimento elevem a taxa de investimento, evidentemente que o horizonte da taxa de juros tem que cair mais rápido, né, como inclusive uma das pessoas se manifestou. E para o cidadão comum, né, a taxa de juros, a Selic, ela tem um impacto em duas pontas, né? Primeiro, como foi mencionado, é no preço que os bancos cobram para o crédito, né? Então, a gente tem o exemplo dos 400% ao ano do rotativo do cartão de crédito, mas nós temos também taxas muito elevadas para o crediário, né, para o consumo de bens duráveis. E a outra ponta, como foi mencionado, é o impacto sobre a dívida pública, né? E aí quem paga essa conta, né, de uma dívida pública que se eleva e é remunerada em grande parte pela Selic, somos todos nós. Então, evidentemente que a aceleração da redução da taxa Selic, ela precisa acontecer, né, para que essas iniciativas do governo, do ponto de vista de PAC, né, por exemplo, de estruturar o mercado formal de trabalho, isso tenha um apoio também do ponto de vista da política monetária. Perfeito. Tomás, obrigada, viu, pela sua participação e seus esclarecimentos aqui. Até uma próxima. Muito obrigado, boa noite. Boa noite para você também.